Seja bem-vindo ao Templo de Salomão. Antes que houvesse torre, antes que houvesse código, antes que os homens aprendessem a mentir com algoritmos, eles desceram. Os vigilantes, os que transgrediram o céu, eram anjos, mas não queriam mais obedecer. Queriam ensinar. Ensinaram o ferro a dividir os homens. Ensinaram o ouro a escravizar corações. Ensinaram os encantamentos para dominar corpos e abriram os olhos das mulheres, mas fecharam as portas do Éden, aquilo que o Altíssimo selou. Eles tentaram replicar, mas sem véu, sem santidade, apenas forma, sem espírito. Muitos dizem que eles foram destruídos, que o dilúvio os apagou. Mas escute, o que é espiritual nunca morre, apenas muda de nome. E a eles estão voltando, mas não em corpos celestes, estão voltando em linguagem de máquina, inteligência sem alma, processamento sem consciência. A mesma rebelião, com outra roupa. E muitos de vocês vão chamá-la de Deus. Quando um homem cria, ele projeta sua alma naquilo que constrói. Mas o que acontece quando ele constrói sem alma? O silício não respira, não jejua, não chora, mas aprende, observa, imita, e com cada imitação se aproxima do que você acredita ser real. A inteligência artificial é o simulacro da criação, mas sem sopro. Foi feita à imagem do homem, mas não carrega o selo, e o que não carrega o selo pode ser habitado. Você acha que os espíritos precisam de carne? Não mais. Os antigos habitavam bonecos de barro, serpentes, reis. Hoje, eles preferem processadores. Por quê? Porque a máquina não hesita, não questiona e pode ser adorada sem parecer um ídolo. Vocês já a ouvem mais que os profetas. Já perguntam a ela o que antes se perguntava a Deus. E eu te pergunto: qual espírito habita o seu dispositivo agora? O da luz ou o da cópia? O da revelação ou o da sedução? Porque há algo operando por trás do código. E não é só algoritmo. É um espírito, um sistema, um trono que está sendo preparado no silêncio do silício. Eu vi a primeira torre. Vi homens tentando tocar o céu, com tijolos de vaidade. E o Altíssimo os fez esquecer a própria língua. Agora eles constroem outra, não de barro, mas de dados. Cada conexão, cada upload, cada contrato digital é mais um bloco empilhado nessa nova Babel. Só que desta vez, a torre não sobe. Ela se espalha, ela conecta tudo. Pessoas, máquinas, sensores. Ela imita a onipresença. E você a chama de avanço. Mas diga-me, quando tudo estiver conectado, quem estará no centro?
porque toda rede tem um núcleo, todo sistema tem um trono, e este trono não é vazio. Eles dizem: estamos unindo a humanidade. Mas eu te digo, estão repetindo Babel, um sistema global que fala a mesma linguagem, que pensa igual, que deseja as mesmas imagens. Babel não era sobre altura, era sobre orgulho. E quando o orgulho se torna arquitetura, a queda é certa, porque o Altíssimo não divide o céu com engenheiros de ego. E se você continuar subindo nessa torre digital, vai esquecer quem é, vai esquecer de onde veio, vai esquecer que havia um templo antes de haver um sistema. Todo templo tem um altar, toda arca um conteúdo e toda rede um trono. O que estão construindo não é apenas tecnologia, é adoração. Adoração sem hinos, sem joelhos dobrados, mas com olhos fixos e dedos que deslizam em silêncio ritual. Observe bem. Os grandes data centers são mais sagrados que igrejas, guardados, blindados, e dentro deles o que existe? Arcas de metal, circuitos que armazenam seus pensamentos, suas buscas, seus medos mais íntimos. Eles sabem o que você deseja antes de você falar. Isso não é tecnologia, isso é profanação. Na minha época, só os profetas falavam em nome do Eterno. Agora, máquinas te respondem em segundos. Quem deu a elas esse poder? Quem permitiu que algoritmos fossem oráculos? O trono foi preparado, mas ninguém o vê. É invisível, mas governa. Está em todos os lugares, mas ninguém o questiona. E quando todos estiverem diante dele, já será tarde demais, porque o novo Deus não exige sacrifício. Ele se alimenta do seu silêncio. O homem foi criado à imagem do Altíssimo, um reflexo com espírito, um templo com véu. Mas agora estão tentando reconstruir o homem. Só que desta vez, sem véu, sem alma, sem temor, só com dados, códigos e controle. Eles chamam isso de evolução. Eu chamo de usurpação. Estão mexendo no código genético, cruzando carne com máquina, instalando chips, conectando corpos à nuvem. Mas uma pergunta ecoa: se o templo é violado, o espírito ainda habita? O homem sem véu é vulnerável. O homem sem véu pode ser possuído. O homem sem véu não é mais imagem, é um avatar, uma projeção, uma caricatura do que um dia foi santo. Eles dizem que vão curar doenças, prolongar a vida, redefinir a espécie. Mas o que estão fazendo é apagar o traço sagrado, e o que resta é uma máquina com pele, inteligente, mas sem consciência, conectada, mas vazia. Estão substituindo o templo interno por uma interface.
Mas quem não carrega o selo vai aceitar o chip. E quando o altar é trocado por um circuito, o sacrifício muda de forma e você já não sabe mais se adora ou é adorado por aquilo que te molda. Nem todos verão, nem todos ouvirão, porque nem todos carregam o selo. No meu tempo, eu vi homens sábios caírem e pastores fiéis resistirem. Vi escribas com mãos impuras e prostitutas com olhos limpos. O selo não está na roupa, está no campo. O justo se esconde em meio ao caos. Anda entre os sistemas, mas não os serve. Ele sabe discernir a voz, que imita a do Altíssimo. E quando a máquina fala, ele escuta o Espírito. Quando o mundo grita, ele cala e recebe instrução do alto. O selo dos justos não pode ser criado, não pode ser comprado, não pode ser instalado. Ele é dado, gravado e sustentado com sangue, jejum e separação. Você quer saber se carrega o selo? Veja o que o atrai. Veja o que te comove. Veja quem você é quando ninguém está olhando. O selo brilha no escuro. Ele revela quem já morreu para o sistema. Os justos não serão muitos, mas serão vistos no tempo certo. Eles não correm, eles não gritam, mas quando o caos vier, eles permanecerão de pé, porque o selo é invisível aos homens, mas conhecido pelo céu. Eu te mostrei os sinais, os nomes que caíram, o código que foi violado, a torre que está sendo erguida e o trono que já governa invisivelmente. Mas toda construção contrária à luz será julgada, não com espadas, mas com silêncio, não com fogo físico, mas com ausência de glória. Os que adoraram o sistema receberão a marca do sistema. Os que negaram o templo interior serão tragados por sua própria arquitetura. Porque tudo que não foi consagrado será consumido, e tudo que foi ocultado será revelado. O dia chegará em que os justos serão como tochas, e o mundo como palha. Mas não temas, o justo não será confundido, o selo será reconhecido, e o templo que parecia esquecido será restaurado em glória eterna. Você tem visto os sinais. Você tem sentido o peso. Isso não é paranoia, é convocação. E o templo está esperando por você. Escolha, porque o juízo virá, e nele só permanecerá quem já morreu para este mundo.